Há poucos dias, um terremoto submarino e a erupção do vulcão Fuji mataram dezenas de milhares de pessoas. Toda a vizinhança teve de ser evacuada hoje. As pessoas estão em pânico, não sabem como continuar vivendo. De repente, a garota se lembrou de que não havia levado nada com ela quando saiu com tanta pressa. Ela teria que comprar suprimentos na cidade de Jianan. O passageiro sentado ao lado dela perguntou se ela não tinha visto as notícias. Todos os produtos nos armazéns acabaram. O valor total dessas mercadorias provavelmente vale dezenas de trilhões, disse o rapaz sentado atrás. A perda de suprimentos e todos esses desastres naturais são apenas metade do problema. Que eles abram os olhos e olhem ao seu redor. O fim do mundo está chegando. O cara se virou e disse que, se esse for realmente o fim do mundo, ele está ansioso por isso. Todos os seres vivos se tornarão iguais. No entanto, nosso protagonista, Su Shen, não pensa assim. Mesmo durante o fim do mundo, todos os seres vivos não serão iguais, porque ele passou por isso pessoalmente e viu tudo com seus próprios olhos. Em uma vida anterior, o cara era um entregador comum. O apocalipse chegou, devido à liberação anômala de energia solar. A pressão atmosférica aumentou drasticamente e a crosta terrestre se moveu, e os monstros escondidos no subsolo vieram à tona. O mundo inteiro mudou em um instante. Um novo mundo, uma nova ordem. Neste mundo de extrema falta de suprimentos, até mesmo para apenas um saco de macarrão instantâneo ou presunto, você deve sacrificar tudo. E nosso protagonista renasceu novamente um mês antes do apocalipse. Uma garota assustada pediu ajuda a um rapaz. Mas ele se recusou, dizendo que tinha coisas mais importantes para fazer. Su Shen entendeu que a coisa mais importante durante o apocalipse eram os suprimentos. Em sua vida anterior, ele havia desperdiçado seu tempo procurando por eles. Desta vez, ele precisa se preparar com antecedência. O homem disse que metade de seu salário diário seria deduzido por chegar 21 segundos atrasado, e Su Shen se desculpou. Em uma vida anterior, quando o mundo acabou, seu chefe fugiu e seu salário anual foi desperdiçado. Esses mantimentos são sua compensação. Desta vez, ele os levará embora. Su Shen abriu facilmente o sistema subespacial. Essa era sua habilidade. Foram detectados arroz, óleo vegetal e carne. Tudo é salvo automaticamente. Tudo ao seu redor pode ser colocado em um espaço cúbico extra grande que mede 10.000 metros de comprimento, largura e altura. Isso proporciona grande conveniência na obtenção de alimentos gratuitos. Contando com essa habilidade, ele drenou 2 lagos de água doce e saqueou várias cidades que já teriam sido destruídas durante o apocalipse. Em um apocalipse, até mesmo um pacote de macarrão instantâneo é um luxo. Quanto mais produtos frescos, e o tempo está congelado aqui, os alimentos permanecem frescos, não importa quanto tempo estejam armazenados. Finalmente, ele não terá que comer lixo como em sua vida anterior. Depois de reunir muitos suprimentos, ele pode respirar aliviado. Os chefes ficaram furiosos ao ver seu depósito vazio. O cara disse que tinha levado tudo, mas como ele fez isso? O chefe nos ordenou que o pegássemos. Quando ele saiu, Su Shen disse que não se atrasaria novamente e simplesmente desapareceu. O salto espacial é sua segunda habilidade. Ele é capaz de se mover pelo espaço em um raio de 3 metros. Em um apocalipse, com essa habilidade, um homem pode se infiltrar em prédios abandonados para encontrar suprimentos e escapar com segurança. Mesmo diante de mutantes, um salto espacial poderia salvar sua vida em um momento crítico. Missão de compras gratuitas concluída. Você pode seguir em frente. Ele recebeu uma mensagem em seu telefone. A mensagem dizia que, no momento, a Terra está passando por mudanças intensas e que podem ocorrer desastres naturais localizados. De repente, sua namorada Jian Xiaoqian ligou. Ela perguntou por que ele a estava evitando. Por que Su Shen colocou a casa à venda? Por que ele é tão ingênuo ou acha que pode encontrar uma garota que queira ficar com ele depois disso? Onde está a masculinidade dele? Se ele não for capaz de dar isso a ela, como ela poderá se sentir segura perto dele? Su Shen perguntou. O que mais? A garota disse que estava lhe dando uma última chance. Agora ele que volte e lhe dê a propriedade. Ou deixe esquecer que ela se casará com ele. O cara disse que estava voltando para Chanda, que falaria com você quando voltasse e desligou. Jian Xiaoqian, em sua vida anterior, eles passaram 5 anos no apocalipse. Ele procurou em todos os lugares por suprimentos para alimentá-la. Ele até a levou para uma zona segura.
Se não fosse por ele, ela teria morrido de fome. Então, ele foi até eles de mãos vazias e algo aconteceu. Ele havia sido tratado de forma muito injusta em sua vida passada. Jian Shaoqian o traiu na frente de seus olhos. Ele confiou na pessoa errada, mas, desta vez, o cara promete que eles pagarão por isso e não morrerão tão facilmente. Eles sentirão 10 vezes mais a dor que ele sentiu, e o restante das coisas só pode ser comprado com dinheiro, mas você precisa ganhá-lo primeiro, precisa ligar para o gerente da Liu. Su Shen concordou em vender sua casa pela metade do preço, mas ele precisa do dinheiro agora. Ao sair do táxi, ele viu que Jian Shaoqian e aquele homem louco estavam esperando por ele na porta da empresa imobiliária. Xiao Yu perguntou, quem o deixou vender a casa? Se ele deixasse, ele se certificaria de que o cara não veria o sol amanhã. Su Shen o levantou e o soltou abruptamente no chão. Agora, deixe-o tentar. Jian Shaoqian gritou para deixá-lo ir. Deixe que alguém o ajude ou ele o matará. Su Shen disse para não se preocupar, ele não morreria tão facilmente. A garota gritou que, embora ainda não estivesse com raiva, ele deveria se ajoelhar e se desculpar rapidamente. Caso contrário, ele poderia se esquecer do casamento deles. A simples visão dele os assustava, pois eram pessoas sem valor, pensou o rapaz. O homem o cumprimentou e disse que compraria sua casa, que não o deixasse preocupado. Ele vale mais de 1 milhão, e esse sujeito estúpido vende por 700 mil. Ele poderia ter um lucro de algumas centenas de milhares. Su Shen disse que precisava do pagamento integral. Ele poderia pagar imediatamente hoje? Ele respondeu que, é claro, precisava assinar o contrato e transferiria o dinheiro, mas que a transferência dos direitos ocorreria na próxima segunda-feira. Nesse momento, ele pode escolher a casa que quiser, desde que ele se atreva a morar nela. 700 mil yuans foram transferidos para sua conta. Trabalhe prontamente, apesar do fato de que vários desastres naturais ocorrem em seus dias. Chengdu fica nas profundezas das planícies centrais. Terremotos, tsunamis, erupções vulcânicas, todas essas coisas não acontecerão tão cedo. Além disso, o anúncio oficial também foi feito. A vida ainda está tranquila. Um homem viu um anúncio em um poste sobre empréstimos rápidos. Ele ligou para essa empresa de empréstimos e perguntou se poderia hipotecar sua propriedade com um certificado de propriedade. Quando ele chegou lá, foi imediatamente informado de que sua casa não valia muito. Su Shen perguntou quanto ele poderia pedir emprestado a eles. Wang Dahai respondeu que o máximo que o rapaz poderia pedir emprestado era 500 mil, mas primeiro ele precisava lhe deixar o certificado de propriedade. Su Shen colocou seu documento na mesa e disse que precisava de mais 100 mil, agora mesmo. Não se preocupe, ele precisa de uma semana, faça um lucro e lhe dê o dinheiro. Wang Dahai percebeu que o cara estava jogando bastante. Um tolo que acha que pode mudar tudo hoje. Su Shen viu uma mensagem em seu telefone informando que sua conta bancária atual era de 600 mil yuans. Xiao Yu disse para fazer o cara pagar por isso. Ele ordenará que seu irmão mais velho o mate. De repente, a garota notou uma pessoa, que se parecia muito com Su Shen. Xiao Yu disse que era realmente ele. O que ele estava fazendo aqui? A garota se ofereceu para segui-lo, para ver o que ele estava fazendo. Su Shen lembra que muitos prédios comerciais desabaram devido ao fluxo de água do mar e às fortes geadas. Mas o Green City Hotel resistiu a vários desastres naturais até o fim. Ouvi dizer que a suíte presidencial é bem equipada e tem até uma piscina. Ótimo lugar como base. Você poderia ficar aqui por um bom tempo. Embora muitos armazéns tenham sido esvaziados, há muitas refeições quentes e ingredientes para distribuir. A moça disse olá. Ela é a gerente do restaurante do Liu Xingrui Hotel. Você precisa de alguma ajuda? Su Shen disse que queria reservar 1000 mesas para o banquete. Ela pode fazer isso? Eles têm mesas para 5 mil, 10 mil, 30 mil e até 100. Deve ser algum cara rico, pensou ela. Se for 10 mil por mesa, serão 10 milhões. Ele fará um depósito de 500 mil. Ele tem de entregar tudo no endereço que lhe foi dado e pagará o restante em uma semana. Um depósito de 500 mil um cara pode pagar aqui. Só o custo do treinamento é estimado em 500 mil, mas a oportunidade de socializar com pessoas ricas vale a pena. A gerente perguntou como ela deveria se dirigir a ele. Ele respondeu que se chamava Su Shen. A moça perguntou, ele está planejando um casamento? Su Shen respondeu que tudo é para o casamento. Ela pode ajudá-la a reservar a suíte presidencial. Alimentos no valor de 10 milhões,
pagos com um depósito de 500 mil. Em um mundo pós-apocalíptico em chamas, até mesmo blocos de gelo podem valer bilhões. O gerente considera que quem se casa com ele tem muita sorte. De repente, Jian Xiaoqian e Xiao Yu entraram no hotel. A garota perguntou: o que essa pessoa estava fazendo aqui? O gerente fez uma pergunta contrária: quem são eles? O nome desse cara é Su Shen, ele é o noivo dela. O gerente disse que o noivo dela havia reservado um banquete para 1000 mesas e feito um depósito de 500 mil. Ela era realmente sortuda por ter um noivo assim. Jian Xiaoqian disse que não pode ser. Ele não pode ter tanto dinheiro para encomendar um banquete no valor de 10 milhões. As pessoas ricas gostam de esconder sua identidade. Elas temem que seus parceiros possam estar atrás de seu dinheiro e, por isso, só o revelam no dia do casamento. Jian Xiaoqian perguntou: é por isso que eles desapareceram de repente e se comportaram de forma indiferente antes do casamento? O gerente lhes mostrou o cheque. Ele havia acabado de pagar 500 mil. O rapaz perguntou: é um banquete para 1000 mesas em um hotel 5 estrelas. Quem ele convidou? Jian Xiaoqian respondeu que o cara queria levá-la para seu círculo rico e revelar sua riqueza. Então, o que eles deveriam fazer? A garota respondeu que eles deveriam tomar a iniciativa e fazer todo o possível por ele. Ela nunca havia imaginado tal cenário em sua vida. De repente, isso aconteceria por causa dele. Vendi a casa por 700 mil, fiz um empréstimo com juros altos de 600 mil e gastei 500 mil no banquete. No entanto, você precisa de mais, os 800 mil restantes não são muito. A essa altura, se ele não fizer um empréstimo online, ele será inútil. Su Shen baixou mais de 80 aplicativos ao mesmo tempo, tirou selfies 30 vezes, e os valores dos empréstimos variavam de 30 mil a 30 yuans. No final, ele conseguiu obter um empréstimo de 970 mil yuans. No entanto, não há tempo a perder, ainda há muito mais para comprar. Lareiras, máquinas de fazer gelo, blocos de gelo de carvão sem fumaça não estão disponíveis nos supermercados. Felizmente, você pode comprá-los online e a entrega é bastante rápida. O calor e o frio severos, se ele conseguirá sobreviver ou não, dependerá do fato de ele ter o suficiente de tudo o que precisa. Um homem ligou para a mina e precisou de 2.000 toneladas de carvão sem fumaça. Disseram-lhe 2.501 yuans por tonelada. O preço lhe convém, ele pagará 500 mil yuans e o valor restante será pago após o recebimento da mercadoria. Em seguida, ele ligou para a fábrica de gelo, disse que queria encomendar blocos de gelo, mas que iria até lá para uma conversa pessoal. Mas, ao longo do caminho, ele conheceu Jian Xiaoqian e sua namorada Lina, sempre fazendo fofocas pelas costas dele. Essa garota a chamou para tomar a casa dele. A garota disse que Xiaoqian estava apenas testando. Por que ele é tão estúpido? Jian Xiaoqian perguntou se o rapaz poderia lhe fazer companhia. Ela não está se sentindo bem, por isso gritou com ele ontem, para que ele não ficasse com raiva. Su Shen retirou a mão dela e disse que estava ocupado hoje, deixando-a andar sozinha. Esse cara não está agindo de forma muito arrogante? Su Shen entrou no táxi. As meninas decidiram ir atrás dele. Esse poderia ser o último teste para Xiaoqian. O homem cumprimentou Su Shen. O homem disse ao Sr. Wu que eles já haviam discutido todos os detalhes por telefone. Quanto tempo levará para entregar 2.000 toneladas de gelo alimentar? O Sr. Wu respondeu que eles não têm muito do que se gabar, mas quando se trata de prontidão, eles são definitivamente os melhores. Em apenas 3 dias, o custo será de 400 yuans por tonelada, totalizando 800 mil yuans. O rapaz sacou o celular e transferiu 100 mil yuans como depósito. Peça que entreguem tudo no endereço que ele forneceu em 3 dias. O Sr. Wu perguntou por que ele precisava de tanto gelo. Há algum evento de grande porte em breve? Ele ficaria feliz em colaborar com ele novamente no futuro. O preço pode ser negociado. Su Shen planeja doá-lo para a caridade. O Sr. Wu ficou surpreso. Esse cara foi tão rápido para fechar o negócio de 800 mil. Ele é demais. De repente, outra pessoa está aqui sem hora marcada? Jian Xiaoqian disse que Su Shen é seu noivo. Sobre o que eles estavam falando? O Sr. Wu respondeu que esse cara acabou de fazer um pedido de 800 mil unidades de gelo para eles. As meninas agora perceberam definitivamente que Su Shen é rico, muito rico. Lina perguntou: o cara lhe disse o que faria com tanto gelo? O homem respondeu que o doaria para uma instituição de caridade. As meninas ficaram chocadas ao ouvir isso.
Tudo o que você precisa já foi comprado e agora é hora de aproveitar o tempo antes do apocalipse. Em sua vida anterior, ele estava muito ocupado trabalhando e não frequentava restaurantes sofisticados. Até mesmo ir a um pequeno café era um luxo. Frango com manteiga, bife defumado, pão integral e suco. Um restaurante de luxo com uma etiqueta de preço de 4 dígitos. Mas o que é esse ponto de interrogação que é vendido por 17.000 yuans? A garçonete disse que o prato será preparado pessoalmente pelo chefe do restaurante de música deles, o Yalin. Os ingredientes dependem da inspiração do chefe. O cara decidiu começar com esse. Em uma vida passada, no início do apocalipse, uma força estranha causou a mutação de muitas criaturas. A serpente monstruosa mencionada no Shanghai Jing, que aparece no meio do dilúvio, se assemelha à serpente mutante que ele encontrou. Mas, em vez de mutação, ele prefere chamá-la de atavismo. A garota o cumprimentou. Ela é a chefe do Yalin Music Restaurant. Esse prato é feito especialmente para Su Shen, com base em seu temperamento. O cara a reconheceu. É a chefe infernal do Anya. Em sua vida passada, ela possuía a habilidade culinária mágica de transformar a decomposição em comida. Ninguém poderia resistir a essa tentação, mas esses pratos foram preparados usando a fonte da mutação da besta monstruosa, e comê-los resultaria em morte certa. A moça disse que esse prato é chamado de vida dupla. De um lado o atum é frito na manteiga e do outro lado é frito em massa folhada. É um tipo de filé com 2 sabores diferentes. Su Shen admitiu que o sabor é realmente agradável. Esses 17.000 yuans valeram a pena. Se ao menos ela pudesse cozinhar para ele no apocalipse. Lina ouviu dizer que cada refeição nesse restaurante custa mais de 10.000. Quando ela se tornar sua esposa, que não se esqueça de suas irmãs. Ela quase foi picada até a morte por mosquitos. Barariasca, o cofre de ouro de Chandu. Algum ricaço gastou 2 milhões aqui e não conseguiu nem ver como é um abalone, mas não haveria lugares tão extravagantes no apocalipse. Ele desejou ter estado em um lugar como esse em uma vida anterior. A garota disse que era a primeira vez que sua namorada Yunin estava aqui. Seu namorado a traiu, então eles a trouxeram para se divertir. Yunin disse que aquele canalha não dormiu com ela e a traiu com uma velha. Ele não tem gosto nenhum. Seus homens realmente não se importam com quem atacar? Su Shen respondeu que a natureza de um homem de verdade está gravada em seus ossos com desejos reprodutivos. A garota terminou seu copo e perguntou se ele estava disposto a confortá-la. Jian Xiaoqian e Lina o encontraram. Será que ele realmente a está traindo? Su Shen propôs à garota bonita que saísse com ele. Yunin percebeu que esse cara era muito másculo. Eles subiram rapidamente as escadas para um dos quartos, e Su Shen fechou as portas imediatamente. Ele notou os dois e pediu desculpas. Yunin corou e disse que era sua primeira vez. O rapaz respondeu que ela estava bêbada, que a deixasse acordar. Deixe-o ficar em casa e estocar alimentos. Além disso, pessoas obcecadas por amor não devem ir a esses lugares. É uma oportunidade rara. É realmente uma grande perda sair assim, mas com esses dois, não há chance hoje. No dia seguinte, o gelo e o carvão foram entregues. Su Shen disse para levar as lareiras e as máquinas de gelo para a parte mais distante, para que não bloqueassem a entrada. Xiao Yu gritou para Xiaoqian que Su Shen havia alugado um grande armazém nos subúrbios e comprado muitos aparelhos grandes. Agora eles estavam sendo transferidos para o depósito. O que esse cara está fazendo? Lina viu que ainda havia um banquete sendo preparado no Green City Hotel. Eles têm até tapetes vermelhos. Talvez ele a peça em casamento de repente e haja convidados? Xiaoqian disse que, mesmo que o rapaz a peça em casamento, ela pode não aceitar. As meninas o viram e perguntaram por que ele precisava de tantas coisas. O que está acontecendo? Su Shen pediu ajuda deles, precisando mover as coisas. E depois lhes contar tudo quando terminassem. Acho que ele está brincando. Ela vai ser uma senhora rica. Como ela pode fazer um trabalho tão difícil? Lina acha que isso é um teste para ela. Para ver se ela está apta a se tornar uma senhora rica. Sem pensar por muito tempo, a garota tomou sua decisão. Ela não é tão gentil. Para se tornar uma dama rica, é preciso ser completo. Se ela passar no teste, Su Shen definitivamente se casará com ela hoje. Lina também decidiu ajudar. Ela não pode se tornar sua esposa, mas pode se tornar sua amante. Não podemos desperdiçar mão de obra. 1.000 mesas de comida, 2.000 toneladas de gelo.
Mesmo que o hotel e os fornecedores enviem pessoas, ainda assim levará muito tempo para mover tudo. Eles mudavam as coisas de manhã para a noite, sem sequer comer alguma coisa. Se ela se tornasse uma senhora rica, com certeza faria com que todo o dinheiro dele fosse seu. Ele realmente conseguiu que eles movessem coisas tão pesadas. Esses blocos de gelo pesam mais de 100 quilos cada. O julgamento terminou. Sushi não deveria anunciar que ela agora é sua noiva? Deve haver convidados ricos. Sushen agradeceu aos ajudantes pelo trabalho árduo de hoje. Que eles aceitem esse pequeno sinal de agradecimento. Ele transferirá os fundos restantes em uma semana, de acordo com o contrato. Uma Jian Xiaoqian cansada perguntou. O cara não tinha nada a dizer a ela? Sushen disse que havia se esquecido, agradeceu a ajuda dela, mas não haverá pagamento, pode ir embora. Ele pode ter algum tipo de surpresa para ela. Deve estar recebendo convidados? Talvez eles se casem e tenham uma vida boa. Sushen gostaria de fazê-lo, mas agora ele vendeu a casa, mas também deve muito dinheiro. Será que ela ainda quer ficar com ele? Lina disse que não pode ser. Mais de 10 milhões para esse banquete, dezenas de milhares para as despesas do restaurante. E ele diz que é pobre? Sushen disse que há um grande chefe que queria fazer uma boa ação, então ele está ajudando. Eles querem envolver as pessoas no projeto de redução da pobreza em Alashan. Será que ele realmente estava mentindo para ela todo esse tempo? O garoto se perguntou sobre o que ele havia mentido. Como ele não é um homem rico de segunda geração, pode esquecer o casamento com ela. Sushen perguntou. Quem a quereria como uma caçadora de dinheiro? Lina disse. Deixe-o esperar. Ela fará com que ele se arrependa. Ele está definitivamente acabado. Alguns idiotas, quando o apocalipse chegar, vão chorar e implorar por ajuda. Finalmente, todos os suprimentos e recursos estão prontos. Agora, tudo o que eles precisam fazer é esperar o apocalipse chegar. Agora que todos se foram, podemos abrir o subespaço e jogar tudo lá dentro. Wang Dahai disse que Jian Xiaoqian a deixou seguir Xiaoyu no futuro. E prometeu a ela uma vida boa. Em Xangu, suas palavras ainda têm algum peso. A garota deveria tê-lo deixado há muito tempo e ficado com ele. Jian Xiaoqian disse e, em seguida, aguardou ansiosamente suas ações. Seu irmão mais velho, Wang Dahai, cuidará do rapaz e também a vingará. De repente, ela notou Sushen, que estava jantando no mesmo restaurante em que elas estavam. Ao vê-lo, Xiaoyu apontou o dedo para o rapaz e disse que foi ele quem levantou a mão contra ele. Wang Dahai planejava encontrá-lo, mas não esperava que o namorado de Sushen se atrevesse a tocar seu irmão mais novo. Ele tem nervos fortes. Xiaoyu perguntou como ele o conhecia. O irmão respondeu que esse cara havia hipotecado a casa dele e tomado 600 mil emprestados. Amanhã é dia de pagamento. Parece que eles podem juntar as contas antigas e novas. Como ele se atreve a pedir dinheiro emprestado ao irmão Xiaoyu? Ele provavelmente não conseguirá pagar essa dívida em uma vida inteira. Felizmente, ela não é parente dele. O cara já está tão cansado delas que não consegue nem mesmo desfrutar de uma boa refeição. Wang Dahai disse que deveria devolver o dinheiro até amanhã, a qualquer custo. Mas agora ele decidiu aproveitar a vida luxuosa no hotel? Xiaoyu gritou que não traria nada de volta. Que ele não perdesse seu tempo com ele. Esse inútil se atreveu a levantar a mão contra ele. Precisamos acabar com ele. O gerente saiu correndo e disse, o que está acontecendo aqui? Eles podem conversar sobre isso. Wang Dahai disse a ela para fazer esse cara se ajoelhar e pedir desculpas a ele e a seu irmão, e então eles poderiam considerar o assunto resolvido. A garota perguntou ao Sr. Sushen o que estava acontecendo aqui. Ele respondeu que não era nada, apenas algumas pragas. Wang Dahai deu um tapa na mesa com a pata. Ele havia resistido por um longo tempo, mas hoje estava acabado. Mesmo que os céus viessem, não seriam capazes de ajudá-lo. De repente, um homem veio por trás e perguntou o que eles estavam fazendo aqui? Quem os deixou gritar aqui? Seu nome é Gao Qian, um famoso empresário em Shandu, mas ele também tem uma ampla rede no submundo e tem muitas pessoas sob seu comando. Ser seu inimigo é uma má ideia. Wang Dahai pediu desculpas, mas o que ele estava fazendo aqui? O homem respondeu que tinha assuntos importantes a tratar hoje. Que eles não causem problemas aqui, ou terão o que merecem. Esmagador de crânios, Gao Tsang. Durante o apocalipse, ele foi a principal força em Shandu.
O réu-chefe também estava sob sua proteção. Guy tinha ouvido falar que Green City era o primeiro lugar onde ocorriam mutações atávicas. A habilidade de Gao Qian que o tornou conhecido como o esmagador de crânios, explicado pelo aparecimento precoce de uma mutação atávica aqui. Parece que, nesse caso, ele também deve se desculpar. Afinal de contas, suas habilidades agora se tornarão as de Su Shen. O homem notou que esse homem tinha um olhar interessante. Gao Qian cumprimentou o Sr. San, que trouxe a senhorita Duanya, como ela havia pedido. A cozinheira perguntou o que o Sr. San queria discutir com ela. O homem tinha ouvido falar que a senhorita Duan era uma beleza extraordinária, e hoje ele finalmente pôde conhecê-la pessoalmente. Para aliviar a situação, o Sr. San ofereceu à moça uma taça de vinho. Em sua vida passada, Su Shen se escondeu com Jian Shaoqian no porão e quase não sobreviveu ao apocalipse devido ao calor intenso. Ele nunca esperou deixá-la dessa vez, e ela acabaria seguindo por conta própria. Essa é a oportunidade perfeita para acertar contas antigas com ela. Wang Dahai perguntou a seu irmão mais novo se ele achava que era mais quente à noite do que durante o dia. Ele respondeu que era por isso que sugeria ir à piscina para se refrescar. As meninas em trajes de banho sairão mais tarde. Muito inteligente, só de pensar nisso, ele se emociona. Pobre pato! Lina notou que a lua estava de alguma forma brilhante hoje, quase como o sol. Xiaoyu disse que seu amor por Jian Shaoqian brilha tanto quanto a lua. Essa é uma prova do amor deles. O amor deles está prestes a explodir. Bem-vindo de volta ao apocalipse. Os rapazes não entendiam por que o luar estava subitamente tão quente, sua pele queimando diante de seus olhos. Eles tinham apenas uma chance de sobreviver, que era voltar para o hotel. Os homens de Wang Dahai olharam para eles com um ar de surpresa. Por que eles começaram a correr e a gritar de repente? Eles voaram para o hotel como se estivessem correndo uma corrida de cross-country. O que está acontecendo com eles? Por que a pele deles está vermelha? Seus corpos estavam se aquecendo tão intensamente que, quando viram o aquário, todos entraram nele juntos. Mas onde está o chefe deles? Wang Dahai? Parece que ele foi deixado para trás porque está acima do peso. Enquanto isso, o Sr. San perguntou à garota por que ela não estava bebendo. Em Xangu, ninguém se atreve a beber o vinho que ele serve. Portanto, deixe Gao Qian fora disso, não é da conta dele. Aquele Gao Qian, para se aproximar de Sangue de Biao, ele até armou uma cilada para ela. O Sr. San acha que é invencível em Xandu, ferindo muitas mulheres. Hoje, ele está mirando nela. Provavelmente há algo errado com essa bebida. Ela definitivamente não deveria tomá-la. Mas o que posso fazer? De repente, seus olhos ficaram cegos com a luz brilhante da lua. Eles imediatamente cobriram todas as cortinas do cômodo. Gao Qian disse que definitivamente havia algo errado aqui. O Sr. San sugeriu descer as escadas para ver o que estava acontecendo. O gerente do hotel tentou acalmar a todos. Eles entraram em contato com a equipe de resgate. Deixe-os aguardar. Gao Qian perguntou ao velho Mao o que estava acontecendo. Ele respondeu que a lua brilhou de repente e a temperatura subiu. Agora está em torno de 70 graus lá fora, e as notícias informam que cerca de 100 pessoas ficaram feridas. San ligou para o ministro Zhao e disse que estava no Green City Hotel. O ministro Zhao agora está trabalhando para garantir que não haja problemas com a alimentação. Ninguém pode vir, a situação é difícil. O assistente acha que seu chefe precisa ir ao hospital. Xiaoyu diz que agora está muito quente lá fora. Como eles chegarão ao hospital? Wang Dahai disse, não deixe que ele se preocupe. Ele pedirá a Xiao Dão para vir buscá-los. O cara ligou e disse que agora estava em um estacionamento subterrâneo. De fato, está muito quente lá fora. No entanto, ao sair do estacionamento, todas as 4 rodas estouraram devido ao asfalto quente. Que tempo louco hoje! Xiao Dão ligou imediatamente para o irmão da Rai e disse que os 4 pneus não haviam estourado. Ele não pode vir, tem que voltar. De repente, seus sapatos ficaram presos na calçada e ele caiu. Os ossos de pessoas queimadas já estavam ao seu redor. Esses foram seus últimos suspiros. Por mais que o homem tentasse se levantar, tudo estava grudado na calçada. Devido à súbita liberação de calor da lua, a temperatura externa subiu para 75 graus e a temperatura da Terra chegou a 100 graus. Esse evento já resultou em quase 100 vítimas.
Peça a todos que fiquem em casa e evitem sair para evitar queimaduras na pele e nas vias respiratórias. O centro de energia da cidade não aguentou o calor e explodiu. Wang Dahai percebeu que Xiao Dong não estava mais vivo. O rapaz disse que todos os outros quartos do hotel estavam reservados. Só há um disponível, então eles terão que dividi-lo. Jian Xiaoqin está furiosa. Como ela pode dividir um quarto com eles? Lina disse que ela está certa. Ela também precisa de um quarto separado. A energia foi cortada. O que está acontecendo com este lugar? O que eles devem respirar agora? O ar-condicionado foi desligado e a temperatura está subindo rapidamente. Está mais de 40 graus. Eles podem se sufocar se ficarem aqui. A garota lembrou que a suíte presidencial de Sushen tem uma piscina. Eles poderiam ir e ocupá-la. Na última vez, o fornecimento de eletricidade da cidade apresentava perigos ocultos devido à manutenção inadequada. Independentemente da quantidade de mão de obra empregada, a eletricidade da cidade ainda explodia. Todos os usuários conectados à rede elétrica da cidade foram afetados. Por isso, ele escolheu especificamente um quarto com piscina. Também preparou condicionadores de ar verticais e grandes baterias de reserva para fornecer temperatura ambiente. Parece que é hora de adicionar um pouco de gelo e tudo ficará perfeito. Ao beber o delicioso vinho espumante e gelado, o rapaz percebeu que estava com fome. No primeiro dia do apocalipse, o amanhã deve ser fácil. Fico imaginando quando Qian terá essa oportunidade. De repente, bateram em sua porta. Jian Xiaoqian gritou para que o cara abrisse a porta. Ela sabia que ele estava lá. Ao abrir as portas, a primeira coisa que sentiram foi o frio que vinha do quarto dele. Sushen perguntou aos rapazes, precisam de alguma coisa? Pelo seu olhar, dava para ver que ele não estava feliz em vê-los. Xiao Yu viu o gelo. Essa sala não tem apenas uma piscina, mas também eletricidade com alimentos. Elas quase morreram na rua. E ele está aqui desfrutando do luxo? O cara é muito egoísta, disseram as meninas. Wang Dahai segurou a porta e disse que Sushen havia lhe emprestado muito dinheiro, e que era hora de pagar. Deixe que ele lhe dê o quarto, que será o juro por esses dias. Ele tentou entrar, mas o homem sacou sua arma e o impediu. Se ele der mais um passo à frente, pode se considerar morto. Deixe que eles se danem e não perca seu tempo. Se ele quiser morrer, Sushen disse que contaria até 3 e que era melhor ele desaparecer de sua vista. Enquanto isso, no andar de baixo do hotel, Gao Qian repreendeu o gerente por não ter comida no hotel. Há alguns dias, alguém reservou 1000 mesas para um banquete e os ingredientes estavam quase acabando. A entrega estava programada para hoje. O Sr. São ordenou que todos os alimentos e a água que haviam sido deixados no hotel fossem trazidos. As outras pessoas não ficaram satisfeitas com o que ouviram. O fato de ele ter dinheiro não significa que ele pode fazer o que quiser. Se ele tem dinheiro, por que não vai embora? Gao Qian viu o Sr. Wang Dahai com seus homens. Mas por que o homem está mancando? Parece um ferimento de bala? Poucas pessoas podem assumir a responsabilidade de pegar uma arma. Há um homem duro morando no andar de cima. Jian Xiaoqian disse que o quarto de Sushen tinha eletricidade, ar-condicionado e até uma piscina. Ela viu com seus próprios olhos. Havia até cubos de gelo, muita comida, frango frito e álcool. Era simplesmente o paraíso. As pessoas começaram um tumulto e se reuniram para marchar em direção a ele. Gao Qian disse a seus homens para se levantarem e resolverem as coisas. Ele não precisa ensiná-los, não é mesmo? Os homens subiram as escadas para discutir algo com o cara. Imediatamente sentiram frio perto de sua porta. O homem gritou, isso não é uma emergência? Em todo o hotel, seu quarto era o único com ar-condicionado. Ele não poderia deixá-los entrar para se refrescarem um pouco? O garoto viu um frango frito na mesa de um homem. Ele entrou no quarto do cara imediatamente. No entanto, Sushen conseguiu impedi-lo. O garoto precisa comer menos para ser mais rápido. Deixe-os cuidar de seus filhos. Caso contrário, ele os ensinará a controlar. A multidão foi ao delírio. Afinal de contas, era apenas uma criança. Como ele poderia pensar em fazer uma coisa dessas? Alguém como ele não merece ficar nesta sala. Deveríamos expulsá-lo. Ele está sozinho. O cara sacou a arma e atirou direto. Ele não vai poupar ninguém. Sushen disse que ele pode estar sozinho, mas eles também têm apenas uma vida. Xiao Yu gritou. Por que os caras deixaram seu irmão do lado de fora? Os rapazes disseram para ele se acalmar. O irmão da Rai já está morto. Seu ferimento estava infectado e começando a apodrecer.
Com tanta febre sem medicação, ele não conseguia mais resistir. É tudo culpa daquele maldito bastardo do Su Shen. Xiao Yu disse que o destruiria. As meninas tentaram fazê-lo mudar de ideia. Elas sabiam que o rapaz estava apenas tentando assustá-las. Jian Shaoqian perguntou se ele havia esquecido quanto ela o amava. Deixe que ela os deixe entrar, ela fará o que o cara quiser. Eles precisam se acalmar um pouco e estão prontos para fazer companhia a ele esta noite. Su Shen abriu a porta e disse que esse amor fraterno é, sem dúvida, profundo. Deixe-as entrar. A doce conversa deles incomodou Xiao Yu. Se eles saíssem do caminho, ele o mataria. O cara disse que qualquer pessoa que entrar morrerá imediatamente. As meninas gritaram que estava claro. Elas não vão entrar e lá fora também está bom. Então, que desapareçam. De repente, as pessoas notaram um veículo de resgate ao redor do hotel. Eles foram realmente salvos, os pneus foram substituídos por projetores e as janelas são gradeadas. É definitivamente um carro de esquadrão de resgate. Que todos saiam do caminho. É aqui que o acadêmico Liu Zhengu está? Um homem gritou que era ele. O líder do esquadrão lhe disse para vestir logo o traje de proteção, pois ele estava indo com eles. Os outros não perceberam o que estava acontecendo. Eles não estavam aqui para salvar a todos? O comandante disse a todos para se acalmarem. As autoridades já iniciaram uma operação de resgate. A meia-noite é a hora mais fria do dia. Eles poderão chegar ao Vale do Silício por conta própria hoje à noite. Esse é o ponto de resgate mais próximo. As pessoas ficaram felizes com a notícia. As autoridades ainda não haviam se esquecido completamente deles. Sangue de Biao gritou que daria a eles 1 bilhão se lhe dessem um traje de proteção. Ele quer sair daqui agora mesmo. O homem respondeu que Liu Zhengu é o especialista em geologia da empresa. Ele desempenha um papel importante nesse desastre. Não deixe que ele interfira no trabalho deles. O Sr. San chamou Gao Qian. Por que um cara tão inútil? Qual é a utilidade dele então? Peça a ele que lhe traga um traje de proteção. Jian Shaoqian disse ao soldado para esperar. Há um assassino morando no andar de cima. Lina disse que esse assassino tem uma arma e já matou várias pessoas. E ele os pegará em breve. Não há como eles deixarem esse assassino em liberdade. São os soldados que devem tomar a decisão por eles. Um dos soldados decidiu ficar, seu nome é Xiafen. O camarada disse que essa é uma situação especial, que ele não deve agir impulsivamente. Ele respondeu que tinha o direito de fazer isso. Eles que levem seus trajes de proteção e o cara entrará em contato com eles depois de resolver o problema. Depois que Su Shen for baleada, ela poderá ficar nessa sala e esperar para ser resgatada. Xiaofeng quase chegou ao seu quarto, mas Su Shen jogou várias granadas de gás lacrimogênio. Ele percebeu que isso não era bom. Temos que nos retirar rapidamente. Seus olhos estão ardendo. Onde ele está? Está muito frio. Sua papelada diz que o nome do cara é Lu Xiafen, vice-capitão das Forças Especiais. Agora que ele está acordado, eles podem conversar. Ao redor de Xiaofeng há ar-condicionado, cubos de gelo. Quem é ele realmente? E de onde ele conseguiu a arma e as granadas de flashbang? Su Shen é apenas um recém-formado. Ele adquiriu a arma e tudo mais em uma viagem ao Oriente Médio. Se ele não acredita nisso, não há nada que possa fazer. O governo organizou estações de resgate para os cidadãos irem amanhã de manhã? Xiaofeng perguntou. Como ele sabia disso? Parece ser a mesma coisa da última vez. Embora a temperatura esteja caindo significativamente no início da manhã, ficar sob a luz da lua por mais de 10 minutos ainda pode causar inconsciência. Muitas pessoas morrerão no caminho para o centro de resgate. Xiaofeng disse que não havia outra saída. Eles criaram zonas seguras, é difícil modificar os veículos de resgate. Essa é a única chance de eles chegarem ao ponto por conta própria. Su Shen disse que cobertores e casacos grossos também podem ajudar a reduzir as temperaturas. Evitar que eles caiam aumentará a probabilidade de sobrevivência. Deixe-o esperar um minuto, ele pode dizer a eles sobre o uso de cobertores grossos antes que o cara o mate. Ele só precisa usar o rádio, não o deixe pensar, ele estará chamando reforços. Su Shen cortou a corda e disse que respeitava o que o cara estava fazendo, por isso não o mataria dessa vez, mas também não toleraria que ele o provocasse novamente. Xiaofeng perguntou, sem medo de que ele chamasse reforços?
Que eles o tratassem assim que ele saísse. Por que ele deveria ter medo? Vamos olhar para cima. Há algo interessante lá em cima. É uma torre de vigilância com câmeras de reconhecimento facial e metralhadoras. Onde ele conseguiu algo assim? O cara disse anteriormente que o trouxe do Oriente Médio. Quando essa coisa for ativada, ninguém nesta sala poderá sobreviver, exceto ele. Mas, nessa situação, ele provavelmente também não tem tempo para lidar com isso. Xiaofei entendeu tudo, contou a seus homens sobre o cobertor, mas não disse nada sobre o que aconteceu no andar de cima. Esse cara é realmente tão forte? Nem mesmo um soldado consegue lidar com ele? O Sr. San, por sua vez, decidiu agitar seus homens. Por que diabos ele os estava segurando? Por que Gao Qian não começou a agir imediatamente? O velho Mao perguntou ao chefe Gao por quanto tempo mais eles o tolerariam. Ele respondeu que, quando a ordem fosse restaurada, eles ainda precisariam usar suas conexões lá. Su Shen perguntou de canto de olho. Em uma época de caos, Guo Qian ainda sonha em restaurar a ordem? O velho Mao se perguntou, de onde veio esse pirralho? Ele deve ser destruído imediatamente. Guo Qian interrompeu o velho. Cansado e coberto de suor, o homem perguntou por que ele havia subitamente decidido descer as escadas. Su Shen respondeu que estava aqui para fazer um acordo com o chefe Gao e jogou cubos de gelo na mesa. O velho Mao acha que há muitas outras coisas úteis em seu quarto. Devemos matá-lo e levar todas essas coisas? Não é tão simples assim. Guo Qian disse ao sujeito que o ignorasse. É melhor deixá-los falar sobre o negócio. Eles sentiram uma sensação incrível. O velho Mao disse que era a primeira vez nesses 3 dias que ele se sentia tão bem. Guo Qian acha que é melhor concordar com suas exigências primeiro e depois procurar uma oportunidade para matá-lo. Até lá, o quarto será deles. Até lá, o quarto será deles. A diversão deles foi interrompida pelo Sr. San. Como Guo Qian ousa esconder os cubos de gelo? Da próxima vez, se ele não lhe trouxer algo voluntariamente, pode dizer adeus à sua vida. Eles ficaram sem macarrão instantâneo. Sem a ajuda da equipe de resgate, eles certamente morrerão de fome. Dawn ainda se recusa a tirar a roupa, apesar do calor. Isso é muito modesto da parte dela. O Sr. San gosta de brincar com pessoas como ela. Ele está com vontade de fazer isso agora, então deixe-a ir com ele. A garota não pensou 2 vezes e lhe deu um tapa. O velho bastardo. Como se atreveu a tocá-la? O homem bagunçou um pouco a camisa dela. Se ela não quiser ir com ele, terá que brincar com ele aqui. Ela está encharcada. E não é que já está quente? Ele poderia lhe fazer um favor e tirar tudo. Guo Qian se aproximou por trás dele e disse que já era o bastante. O Sr. San respondeu que ele deveria calar a boca. Será que ele sabe com quem está falando? Su Shen está certo. O caos já chegou, então ele pode muito bem morrer com ele. Este lugar agora está sob seu comando. Todos os outros irão para a estação de resgate ou morrerão aqui. Suas palavras pareciam ter surtido efeito. Como Guo Qian estava no comando aqui em sua vida passada, se ele acelerasse esse assunto, teria uma oportunidade mais cedo. As meninas imploraram a Guo Qian que lhes desse um pouco. Lina disse que faria qualquer coisa por ele. Se eles quiserem água gelada, que o sigam e façam o que ele mandar. O velho Mao perguntou, eles não estão indo para o centro de resgate? Guo Qian respondeu que era o fim do mundo. Se quiserem sobreviver, devem confiar apenas em si mesmos. O ponto de resgate fica a 1 quilômetro de distância. Não sabemos se eles conseguirão chegar lá vivos, mas por que eles ainda sentem pena desses aproveitadores quando ficam sem suprimentos? O homem respondeu, Su Shen não planejou usar essas pessoas? Eles também precisam de bucha de canhão. A garota perguntou o que eles estavam fazendo. O velho Mao disse que o irmão mais velho lhe deu água gelada e agora ela quer ir embora? Isso não é injusto. Além disso, eles não disseram que fariam qualquer coisa? Ela só precisa ficar com ele por um tempo. Desde que Gao Qian assumiu o controle dos suprimentos, eles não receberam água nem comida. Ficar em um hotel é como morrer de sede, e ir a um ponto de resgate pode oferecer uma pequena chance de sobrevivência. Mas lá fora está ainda mais quente do que eles imaginavam. Mesmo com tábuas amarradas nas solas de seus sapatos, eles ainda podiam sentir o calor vindo do solo.
E eles não teriam tido sucesso sem a perda. Em uma época como essa, em que não se sabe mais se é possível sobreviver sozinho, ninguém tem tempo para se preocupar com os outros, mesmo quando se trata de familiares ou entes queridos. Durante um apocalipse, concentre-se na sobrevivência acima de tudo. Em sua vida passada, ele havia ido a uma estação de resgate como eles, mas ninguém o havia lembrado de levar um cobertor, mesmo que tenha sido apenas um pequeno quilômetro. O cara não sabe quantas vidas foram sacrificadas. Jian Shaoqian sugeriu se divertir no quarto em vez de ficar aqui. De repente, as janelas do hotel foram quebradas. Eles realmente se transformaram em zumbis? Eles também podem se transformar em zumbis se forem mordidos, perguntou Xiaoyu. Gao Qian sugeriu que ele fosse descobrir por si mesmo. Parece que a temperatura corporal deles está muito alta. Su Shen apareceu com uma espada e disse a eles para se afastarem. Gao Qian disse que o deixasse matá-los e que depois eles o matariam. Durante o apocalipse, os cadáveres expostos à luz solar sofrerão mutação, mas não se tornarão zumbis nem espalharão o vírus. Eles são mais parecidos com os demônios da seca descritos no livro sobre as montanhas e o mar. Por isso, ele também os chama de demônios da seca. Conservar algumas lembranças ou vínculos de suas vidas anteriores. Era provável que, em sua vida passada, Gao Qian tivesse matado essa pessoa, o que o levou a querer se vingar dela e se tornar o primeiro demônio da seca. E Wang Dahai tornou-se outro demônio da seca porque foi ele quem o matou. Portanto, havia a possibilidade de que a força de Gao Qian agora se tornasse a de Su Chan. É um núcleo de cristal que pode criar um físico sobre-humano. Agora pertence a ele, e eles podem resolver isso sozinhos. Gao Qian empurrou seu irmão Xiaoyu em sua direção novamente. Que todos peguem suas armas, elas devem ser destruídas. Durante o apocalipse, núcleos de cristal semelhantes aparecem ocasionalmente nos crânios de demônios da seca e feras mutantes. Esses grãos são extremamente raros, talvez não mais do que um em cada 100. Você precisa descascar cuidadosamente o núcleo de cristal e engoli-lo imediatamente. Com isso, o corpo poderá absorver a energia do núcleo de cristal. Gao Qian ainda conseguiu destruir o mutante, mas essa era sua última água. Não havia mais nada. Enquanto isso, na casa do velho mal, as paixões estavam à flor da pele. Lina disse que, sem água, eles ainda morreriam de sede. Ela poderia lhe dizer como destruir Su Shen se a deixasse ir até o ponto de resgate. Jian Shaoqian é a noiva de Su Shen. Se ele atacar na porta de sua casa, o cara com certeza abrirá a porta e então eles poderão emboscá-lo. A garota disse que poderia colaborar com eles. Mas ela está com fome. Eles têm que lhe dar algo para comer primeiro. Ela quer muito carne. Seu líder, Gao Jian, ouviu seu pedido. Já que ela quer carne, a decisão é dela. O que ela está fazendo? Elas são irmãs. Ela não pode fazer isso. Que ela não se engane. Elas são realmente irmãs? Agora mesmo, Lina até sugeriu usá-la como isca. Portanto, não deixe que ela culpe. Se ela quiser culpar alguém, é a si mesma. Jian Shaoqian disse que, depois de saciada, ela iria até Su Shen e beberia todo o seu sangue. Gao Jian ordenou que o velho mal dissesse a Duan Ya para preparar a carne. Eles precisam comer bem para ganhar força. Essa é a única maneira de lidar com Su Shen. Ele não vai durar nem um dia sem água. Se ele não quiser se transformar em um cadáver seco, é melhor obedecer. É uma habilidade de tipo físico. Gai sente que sua resistência ao calor melhorou. Seus músculos e força também aumentaram várias vezes. É uma sensação muito agradável. Duan, eu bati na porta do cara. Ela percebeu que não é mais seguro descer as escadas. É sua única esperança, mas ainda há alguns trunfos para jogar. Su Shen abriu as portas para cumprimentá-lo, mas se esqueceu de se vestir. Ele se desculpou longamente, dizendo que tinha sido um acidente. Oh, que malandro, disse a garota. Su Shen disse que seus recursos eram limitados. Eles acabaram de se conhecer. Ele não pode aceitá-la só porque ela é bonita e boa cozinheira. Duan acredita que ela não é apenas uma chefe, mas também uma excelente graduada da Southeastern Medical University. Ela tem um diploma e 3 anos de experiência como cirurgiã. O fato de ela ser médica é realmente muito tentador, mas os recursos são escassos no momento. E não há como saber se eles conseguirão sobreviver até amanhã. Desde que o homem não a expulse do prédio, ela fará tudo o que ele precisar que ela faça. Duan percebe que precisa provar seu valor para ficar aqui. Su Shen disse que, já que ela falava assim, poderia considerar esse lugar como sua casa.
Será que ela disse algo desnecessário? No entanto, o cara avisa que ela deve se comportar decentemente na frente dele. Sem segundas intenções, Duanya entendeu tudo isso e nunca duvidou de seus métodos e determinação. Isso é muito bom. Agora deixe-se despir. A garota não percebeu. Será que já era hora de começar? Água, eletricidade, alimentos e até mesmo a possibilidade de tomar um banho. Não há necessidade de se preocupar com o clima quente, não há necessidade de se preocupar com os outros comendo você e não há necessidade de se preocupar com os que estão do lado de fora. Esse lugar é simplesmente o paraíso. Esse sushi não é muito bom. Mas ela não tinha outra escolha, pois estava muito gostoso. Pode esquecer isso, ele pensou bem antes de começar. E ele não está fazendo isso para espiar, apenas para impedi-la de fazer algo inadequado. Duanya perguntou, essa roupa não é muito pequena para ela? Sushen disse que era perfeito, ela adora remédios. As pessoas estavam batendo na porta e pedindo ajuda. Que ele as salve. Gao Jian disse que quebraria a porta se ele não saísse. Duanya disse que eles não podem abrir a porta. Essas pessoas já comeram Lina, se abrirem a porta, estarão acabadas. Sushen abriu a porta e disse, não deixe que eles se apressem em quebrá-la. Se ela for danificada, haverá problemas. Eles não são mais humanos, são mutantes. Mas o plano deles funcionou. O cara finalmente saiu. Mas eles não sabem que Sushen se tornou muito mais forte e rápido. Jian Shaoqian tentou agarrar o cara, mas nada aconteceu. Sushen sabe que, assim que ela provou carne humana, seu corpo sofreu uma mutação e ela criou presas. Agora ela não é mais humana. Gao Jian disse, de qualquer forma, é o fim do mundo. Quem se importa se eles comem pessoas se puderem sobreviver? A mutante Jian Shaoqian achava aquela carne tão deliciosa. Depois de comê-la, seu corpo se encheu de força, portanto, ela mal pode esperar para prová-lo. É tão branco e limpo. Se houvesse um gol atrás deles, o rapaz certamente teria marcado um belo gol de falta. Jian Shaoqian caiu da janela, mas conseguiu se agarrar com uma mão. Ela não largaria seu noivo tão facilmente. Os outros decidiram tentar a sorte e atacá-lo todos juntos. O principal é que o cara não teve tempo de sacar a arma. Sushen perguntou se eles realmente achavam que ele precisava gastar munição com eles, embora ele goste de jogar lixo como eles na terra. De qualquer forma, eles são inúteis. O velho mal disse que agora eles estavam mais fortes e que sua reação e velocidade haviam melhorado. Mesmo quando o cara está alerta, ele ainda não consegue atacar cada um deles. Sushen o tocou gentilmente na cabeça e perguntou, ele já terminou de falar? Se assim for, ele pode dizer adeus à sua vida. O velho mal acabou se tornando mais falante. Sushen pensou que o líder deles poderia pelo menos mudar de alguma forma, mas parece que não era o destino. De repente, Jian Shaoqian entrou voando pela janela. Algo estava claramente errado com ela? Ela se transformou nisso tão rapidamente que parece que seu apego é muito profundo. Mas se ela não desaparecer, ele terá que matá-la novamente. A garota tinha visto Sushen derrotar sozinho toda a gangue de Gao Qian. Ele é realmente ótimo, mas esse monstro emite uma vibração muito perigosa. Ele deve ser mais forte do que os outros. Se ela quiser ficar ao lado de Sushen, deve pensar em uma maneira de ajudá-lo. Duanya não pode ser um fardo para ele. Duanya não pode ser um fardo para ele. A garota pegou a arma e disse, deixe que ela o ajude a derrotar esse monstro. Sushen respondeu que ela era inteligente por não ter medo e se esconder, mas, infelizmente, seria apenas uma distração para ele. Ele ativou o modo de superpoder Berserk. Agora vamos ver quem é o mais forte. Ela não pode mordê-lo. Acho que essas presas são apenas para exibição. Que mulher adorável. Ela está pronta para receber uma massagem maravilhosa de seu amante. Sushen havia planejado que ela sofresse por mais tempo no apocalipse, agonizando lentamente até a morte, mas agora ele teria que matá-la mais cedo. O mutante agarrou o cadáver mais próximo e simplesmente o engoliu. Parece que ela consegue regenerar membros decepados? Como isso é possível? Sushen disse que era ótimo. Se esse mutante pudesse se regenerar, então não seria tão fácil de matar. Isso também significa que o cara pode destruí-lo muitas outras vezes. Ele está muito interessado em ver quantas vezes o corpo dela pode se regenerar. Esquerda, depois direita, cauda e ambas as pernas. Afinal era a primeira rodada. Como as coisas se recuperaram tão rapidamente, ela está pronta para uma segunda. Depois, foram as rodadas 3, 4 e 5.
Estamos na oitava. Nessa rodada, Sushen decidiu remover não apenas os membros, mas também os olhos e a língua. Na 16ª rodada, os órgãos internos também foram capazes de se regenerar. Parece que, com exceção da cabeça, tudo pode se regenerar. Mas por que demorou tanto tempo após a 21ª vez? O cara queria arrancar seus olhos, mas mudou de ideia. Afinal, ele não é o demônio. Foi tudo por retribuição. Sushen nunca havia amado tanto. Finalmente, depois de todo esse tempo, ele conseguiu se vingar dela. Perguntei a Duan se ele estava bem. Ele disse, ela está pronta? Sushen acabou de realizar tal façanha. Ela não deveria estar pronta para recompensá-lo? Dê um like se você quiser a continuação.